Bom, gente, tudo bem? Olá de novo a todos vocês. Eu sou o Davi e estamos aí para mais uma aula de a continuação da nossa aula de citologia, agora falando de núcleo e divisão celular. E aí temos também o meu irmão, Brod. Manda ver Então, aí. bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo. Eu sou o Hudson, professor aqui do Cursinho de Expressão, junto com o meu BFF Davi. E a gente vai para essa aula agora de núcleo, né, material genético e divisão celular. Então, a gente já fez 2 vídeos sobre citologia, tá? Então, a gente fez um sobre membrana plasmática, um sobre citoplasma e as organelas, e esse é o nosso terceiro vídeo sobre citologia, agora com foco na divisão celular, beleza? Então, se você não viu nenhum dos outros 2 vídeos, se quiser parar agora e ver os outros, tá? Então, eu vou deixar o títulozinho aqui em algum lugar na tela, vai aparecer, beleza? Pode ir, Davi. Tá vendo esse homem, gente? É muito blogueirinho. Olha só, eu preciso aprender. Um dia eu vou conseguir. Mas então, pessoas, nessa aula hoje a ideia é falar sobre o principalmente do núcleo, né, para a continuação do citoplasma. A gente vai começar com ele e depois para a divisão celular, que é importantíssimo para vestibular essas coisas. E também para dar a base para a genética, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, começando, assim como eu estava falando das outras células, fazendo aquele comparativo entre células, a gente sempre fala muito de núcleo em animais. Mas eu queria mostrar que todas as outras células eucarióticas têm núcleo, mas eles podem ser meio diferentes uns dos outros. Nessa imagem aqui, do cantinho esquerdo, tem uma célula de planta. Vocês reconhecem ela muito fácil, porque ela tem um cloroplasto, como a gente viu na aula anterior de citoplasma. Mas está lá o núcleo, do mesmo jeito, bonitinho aqui. Uma célula animal e vegetal, o núcleo é muito semelhante das duas. Você vê nessa imagem, eles são bem iguaizinhos. Mas, por exemplo, um fungo, que também é um eucariota, também é uma célula com núcleo, a célula do fungo ela tem um padrão diferente, que ninguém nunca vê. Eu coloquei só pela curiosidade, mas a célula de fungo ela tem um apêndice, que é um corpo de frutificação, que é o nome, que ela tem um mini núcleo também. Então a célula de fungo, por exemplo, ela tem 2 núcleos, um principal e um núcleo menor. Quando eu passo, aí eu vou falar agora focando em outros galera. Se eu falar, por exemplo, de uma célula do sistema imune, uma célula de defesa, são 8 tipos mais ou menos de células de defesa. Cada uma delas também tem um núcleo super diferente. Se você ver aqui um linfócito, o núcleo ocupa quase todo o tamanho da célula. Um eosinófilo ele tem 2 núcleos ligados por um apêndicezinho que liga eles. Um basófilo é um núcleo só, mas ele tem vários glomérulozinhos. Se você olhar para um neutrófilo, ele parece ter 3 núcleos, mas é um núcleo só dividido em 3 partes. E aí você vê assim, no mesmo tipo de célula, ele pode ter um núcleo em formatos diferentes. Se olhar falar, por exemplo, de uma hemácia, a gente tinha falado no vídeo anterior, mas a hemácia não tem núcleo, porque ao longo do desenvolvimento dela, da diferenciação, ela perdeu o núcleo dela. Enquanto uma célula muscular, ela tem vários núcleos, porque na origem de uma célula muscular são várias células que fazem fusão e elas, para juntar o citoplasma delas, porque a célula muscular é enorme, gigantesca, mas os núcleos, eles se mantêm e ela vai ficar com muitos núcleos. E aqui pela outra curiosidade, num protozoário, eu coloquei que eu tinha falado deles na aula passada de citoplasma, um protozoáriozinho, ele tem 2 núcleos. Isso é importante para o processo reprodutivo dele, vocês saberem. Ele tem um macronúcleo e um micronúcleo. Aí, esses núcleos aqui eles têm um processo super específico na hora da divisão deles, para eles vão se reproduzir. Mas isso aqui é só para dar aquela introdução que células diferentes podem ter o núcleo em formato diferentes ou em quantidade diferentes. Mas a estrutura base do núcleo vai ser sempre a mesma, que é o que a gente vai falar agora. Quer acrescentar algo aí, Uds? Tá. Sim, lembra que na aula passada quando eu falo, eu tô falando de citoplasma, o Davi comentou sobre esses processos aqui, na verdade, final de membrana. Ele comentou sobre o processo de conjugação que as bactérias fazem. Protozoários também fazem, e o que eles fazem é justamente a troca, aí no caso deles é troca mesmo, desses micronúcleos, tá? Mas é um processo bem mais complexo que a gente não vai abordar nesta aula, beleza? E dificilmente isso vai cair no vestibular. Então, a gente prefere não confundir a cabeça de vocês com coisa a mais, beleza? Então, continuando a tirar essa introduçãozinha, pessoas, como é o núcleo?
beleza? Como que é a sua estrutura base. O núcleo, ele tem essa carinha aí, certo? Aqui do lado direito. E ele é, basicamente, ele está em qualquer célula eucariótica, tirando exceções como a hemácia, né? Mas ele é presente nas células eucarióticas, num geral, uma por célula, mas aí tem essas variações que eu acabei de mostrar. Mas a grande função dele é proteger o material genético da célula, beleza? Ele, além de fazer essa proteção do material genético, que é importantíssima, porque mantém a estabilidade do material genético, quanto mais estável ele tiver, melhor para o indivíduo, beleza? Ele também consegue regular as relações químicas entre essa parte interna, porque essa parte, a membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca, ela ela controla muito bem o que entra e o que sai. O controle dela é muito melhor que, por exemplo, da membrana plasmática que a gente falou no vídeo de membrana. A carioteca ela realmente controla completamente o que entra e o que sai. Nada passa por ela sem o controle dela. Beleza? E aí, nessa estrutura básica do núcleo, como vocês podem ver, ela tem 4 estruturas que é importante para vocês. Certo? A carioteca, a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma. Se a gente for tentar comparar isso com uma célula, né, a relação disso com a célula, para ver se isso fica mais fácil para vocês lembrarem, mas não foquem nisso, mas só para ajudar, a carioteca é a membrana que envolve, que protege. A cromatina é basicamente o material genético que está dentro do núcleo. O nucleolo é essa parte central aqui, que tem lugares que vocês vão ver falando que é o núcleo do núcleo. Não funciona exatamente assim, porque ele não está controlando o núcleo, beleza? É o material genético, no caso a cromatina, que controla a coisa toda, mas ele presta um auxílio que já a gente fala. E o nucleoplasma seria um líquido viscoso onde estão os nutrientes do núcleo, beleza? E você pode relacionar ele com o citoplasma, certo? Então, se eu colocar a definição melhor de cada uma dessas estruturas, aqui na imagem, para vocês entenderem, tem o núcleozinho e essa parte em volta aqui, espero que vocês se lembrem, é o retículo endoplasmático rugoso, que ele está sempre colado no núcleo, beleza? Então, quando eu falo da primeira parte, a carioteca ela é basicamente um envoltório que protege o material genético. Tem alguns lugares que dizem que eu não posso chamar de membrana, porque a membrana plasmática ela tem uma estrutura muito bem definida que a gente falou no vídeo, que é aquele bicamada lipídica com proteínas cruzadas. A do núcleo não é assim. Então tem gente que diz que eu não posso chamar essa proteção do núcleo de membrana. Por isso que a gente chama de envoltório, certo? É algo que envolve o núcleo e protege ele. Então esse envoltório, essa capa que protege o núcleo, é muito interessante vocês perceberem que ela é dupla. Então se eu colocar aqui, ó, nessa próxima imagem, esse envoltório, ela é dupla, certo? Ela tem realmente duas membranas, parece a membrana plasmática estruturalmente, então tem uma bicamada lipídica, só que são duas bicamadas, que faz ela ser bem mais grossa e é assim que ela consegue realmente controlar o que entra e o que sai. E na carioteca, você vai ver, tem esses poros, esses buraquinhos. Só entra e sai coisas por esse poro. E esse poro é uma estrutura extremamente complexa, que eu não vou ficar entrando em detalhes com vocês, mas eu botei a imagem dele aqui. É uma estrutura de proteínas, é um complexo de várias proteínas que parece uma cesta de basquete. E ele realmente consegue regular tudo que entra e que sai perfeitamente. Por isso que o núcleo consegue proteger tão bem o material genético. Beleza? Tirando a carioteca, se você for para dentro agora, você tem a cromatina que a gente chama, que é a parte do material genético em si. Quando a gente fala de cromatina, esse nome, cromo, né, o termo cromo, ele está fazendo referência à cor. Porque quando as pessoas estavam começando a estudar o material genético, eles estavam começando a estudar isso, a célula é sempre transparente, então eles tinham que jogar corantes, para enxergar alguma coisa. E uma das primeiras coisas que foi colorizada quando a galera começou a olhar isso foi o material genético, porque ele pega essa cor escura. E a galera chamou de cromatina, basicamente a parada que pega cor, a parada colorida da célula. Certo? O nome vem disso. Mas a cromatina, eu não posso falar que ela é só o material genético. Ela não é só DNA, no caso. Ela é o conjunto de todo o material genético. Isso inclui DNA, RNA e as proteínas que estão enroladas nele. Beleza? Isso é importante vocês lembrarem. A cromatina é o material genético, mas com algumas proteínas associadas. Beleza?
Então, quando você olha, eu já vi questão de vestibular mencionando sobre isso. Isso aqui, essa imagem aqui, né, é o núcleozinho. Aqui em volta está o citoplasma, aqui é o núcleo. Você vê que tem algumas partes mais escuras e algumas partes mais claras. Isso é porque tipo, o material genético ele é uma fita que está enrolada, como nessa imagem de cima está mostrando. Então, quanto mais enrolado tiver a fita, mais escuro vai ficar quando você jogar cor. Por isso que você vai ver algumas partes mais escuras e algumas partes mais claras. A parte mais escura é a fita do material genético super enrolada. A parte mais clara é a fita do material genético mais solta. E isso aí, quando a gente vai falando de genética, vocês vão entender que isso representa se o material genético está sendo mais ativo ou menos. Quanto mais claro tiver, quer dizer que mais desenrolado ele está, quer dizer que mais partes estão sendo usadas ao mesmo tempo. Quando ele está super enrolado, ele não consegue ser lido, então está desativado, certo? Quer acrescentar algo até então? Não, tranquilo, pode ir. Então, seguindo, a gente tem o nucleolo. O nucleolo, que seria aquele núcleo do núcleo, ele é uma região interna do núcleo. No geral, só tem um. Alguns núcleos podem ter mais de um nucleolo, certo? Mas a ideia é que ele é um grande acúmulo de RNA. Então, nosso material genético, a gente tem o DNA, que é a base do negócio inteiro. O nosso material genético é escrito na molécula de DNA, mas a gente tem RNAzinhos que estão por ali. A função do RNA é porque o próprio DNA, ele não sai do núcleo. Ele nunca sai daí. Ele só sai se por qualquer motivo o núcleo for desintegrado. O que vai acontecer, por exemplo, na divisão celular, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas o DNA, ele é informação, como a gente tinha falado na última aula, a de citoplasma. O DNA, ele é informação para você construir proteína, não é? Só que se essa informação nunca sai do núcleo, como é que ela vai chegar no retículo endoplasmático para a informação chegar lá para a proteína ser feita? Isso é o RNA. Então, o RNA ele é uma cópia do DNA que ele vai sair do núcleo para ir levando essa informação para o retículo endoplasmático para produzir as coisas, beleza? Então, o nucleolo, a ideia é que tipo, o nucleolo ele é um acúmulo de RNA. Ele é basicamente isso, são vários RNAs acumulados ali neles para dar que são tipo RNAs básicos, os RNAs principais que eles não podem nunca faltar, porque eu preciso desses RNAs para mandar para o retículo endoplasmático para construir proteína, e algumas dessas proteínas vão voltar para o núcleo. Por exemplo, eu vou ter uma proteína que tem que ler o DNA, eu vou ter uma proteína que vai fazer a cópia, eu vou ter uma proteína que vai fazer girar a fita, construir um cromossomo, fazer essas coisas. Então tem que ter RNAs sempre presentes, porque sem o RNA eu não consigo ler o DNA para fazer outros RNAs. Fez sentido isso? Essa parte ela pode ser meio confusa, então por favor, se vocês ficou alguma dúvida, coloque nos comentários do vídeo e a gente vai responder, beleza? Então, seguindo, o nucleoplasma seria um... Opa! O nucleoplasma seria essa parte gelatinosa, esse líquido que está envolvendo entre a carioteca e entre o nucleolo, certo? Então, todo líquido aonde a cromatina está dentro. A cromatina fica ali nesse líquido e aí isso forma o nosso núcleo. Eu tenho um envoltório que protege ele, um líquido interno, a cromatina espalhada por esse líquido e um nucleolo em algum lugar ali no meio. Tranquilo? Essa seria a Então, estrutura básica do núcleo. a gente pode meio que dizer que o nucleoplasma é tipo como se fosse o citoplasma do núcleo. Né? Ele tem bastante líquido ali, está nutrindo, está envolvendo todo o resto, está entre uma região e outra. Né? O próprio nome plasma está me sugerindo isso. Morgana Beleza? ali. Então, né, de novo a dica, né, quando você olha para as palavras, né, então tá me dizendo que é uma região mais aquosa, né, tem uma maior concentração de água. Ele precisa disso, inclusive, né, como o Davi falou, porque você tem a cromatina que está bem condensada, bem grudadinha, e a cromatina que está mais solta. É o espaço onde vai ter essas reações químicas, né, o transporte das coisas na célula, principalmente pela água presente nela. No núcleo não é diferente. Então tem essa região do nucleoplasma que é onde a cromatina ela pode se expandir para ter essas reações químicas de produção de
duplicação do DNA, ou então de produção de RNA e por aí vai. Beleza? Pessoas, vamos parando por aqui para esse vídeo não ficar muito grande, beleza? Então eu vou deixar uma playlist com os outros vídeos sobre esse tema bem aqui em cima e a continuação para esse vídeo aqui embaixo, beleza? Tchau, tchau, galera!